E a sexualidade é algo muito mais amplo, porque aí não tem a ver com dois, tem a ver com individual. Sim. É a minha capacidade de ter alegria de viver, joie de vivre, de olhar o dia e falar, ai, que dia lindo, tá chovendo, mas que gostoso, as plantinhas estão gostando. Sabe? Essa Sim. coisa mais positiva, Sou eu. isso é que é bom. Inclusive, não dá ruga, rejuvenesce Ai, que bom. e nos deixa prontos para aproveitar todos os prazeres que os órgãos dos sentidos, que são nossas janelas da alma, nos permitem absorver. Olha que interessante. É tão interessante, viu, Cláudia, que quando a gente começa a trabalhar a sexualidade, a pessoa vai para o consultório achando que vai falar de sexo, pênis, vagina, médico. Não, a gente vai começar falando de órgãos dos sentidos. Olha. É tomar banho sentindo o prazer da água tépida, o perfume do sabonete, é olhar alguém e elogiar, sentir um perfume e falar, ai, que cheirinho bom, sabe? Eu sei. É ouvir uma música e contextualizá-la. Porque eu gosto muito de fazer essa brincadeirinha de má fé minha, mas você veio de carro, Vim, que música que estava tocando? Não sei. Escutar a música, mas ouvindo, porque a música vai te remeter a uma situação. Se você não trabalha esse imaginário que os órgãos dos sentidos nos permitem, a sua sexualidade será empobrecida. E isso também causa doenças físicas, origem de doenças psicossomáticas, mas também não te prepara para um encontro sexual em que o prazer seja a grande busca. Olha só. Há de convir, querida, que se isso é muito bom, e é bom, como que tem tanta gente com problemas sexuais? Porque eu acho que o mundo está muito mecanizado, né? E tudo muito rápido. Muito então, rápido. As pessoas não prestam atenção em nada. Exatamente. Nada. Nem em si mesmos. É mais fácil falar da celulite, do corpo, da magra, do gorda, do peito. Eu digo que nós estamos numa sociedade, do ponto de vista feminino, dirigida pelo peito e pela bunda. É verdade. Sabe? Infelizmente. Se não é perfeito, eu sou infeliz. Não. Isto é um problema que afeta intimamente a vida sexual. Sim. Sabe? Sem sombra de de uma dúvida. maneira subliminar, mas sim porque baixa a autoestima, não é? Baixa a autoestima, a pessoa se isola. Exato. E se você não tem a autoestima, né, elevada. Você não se sociabiliza. E a autoestima elevada, sabe, Cláudia? Não é só a gente estar com a roupa que nos agrade, o cabelo, nem sempre estamos, né? Comentamos um pouquinho isso. A autoestima tem a ver com a minha capacidade de ultrapassar obstáculos. Você conhece, com certeza, todos conhecem, 1000 pessoas que desmaiam ao primeiro obstáculo. Eu sou deprimida. Não, primeiro que não é. Você está. Isso tudo tem a ver com sexualidade. Olha só. Tá Você entendeu? As pessoas nem imaginam, nem né? Nem imaginam. Então, assim, eu vou numa terapeuta sexual, o que é? Eu vou trabalhar a sexualidade. Porque o sexo bom vem como consequência. Exatamente. Vem como consequência. E você falou, e eu repito e reforço o que você falou. O mundo está automatizado, o mundo está muito... eu ia falar madrasta, mas tem madrasta boa também. O mundo anda muito cruel. Sim. Ele exige... resultado, ele exige padrões, ele exige competição e não exige, nós é que estamos absorvendo isso. E quanto mais este mundo nos exige como robôs, mais doenças psicoemocionais e sexuais nós vamos ter. E eu acredito que, assim, até depois da pandemia, né, que foi um momento que as pessoas mudaram muita coisa, principalmente em relação a casais e tudo. Eu acredito que depois da pandemia ainda ficou um pouco pior, né? Porque eu tenho percebido isso, que as pessoas estão se cobrando mais, mas se olhando menos. Mas eu acho que essa cobrança vem porque as pessoas impõem que você tem que ser assim, tem que ser assado. É a regra que vem de fora, realmente. Mas você sabe que eu fui uma pessoa otimista no pós-pandemia. Não, todos nós tivemos muito medo de morrer, então nós vamos ser pessoas melhores. Até tenho amigas que brincam comigo, porque elas apostavam que todo mundo ia sair pior. Eu sou meio poliana nesse sentido. Eu acho que uma parte das pessoas e dos casais que já estavam bem
saíram bem melhores. Ai, que ótimo. Olha, a vida é bela, vale a pena. Nós ficamos fechados os dois em casa 2 anos e o casamento ficou gostosinho. Tivemos troca, tivemos comunicação. Olha aí. Agora, quem já estava meia boca antes, degringolou total. Sim. Os casais e os individuais. Principalmente porque muita gente não tem esse costume, esse hábito de se comunicar. É o que eu de falo. ter essa troca, né? De dizer o que sente, de dizer o que quer O naquela que quer. relação, né? É tão simples. Você pega um casal na pizzaria, é coisa básica. Tudo é o simples que potencializa o maxi. Que pizza você quer? Ah, que você pedir tá boa. Não, eu tenho querer. Eu tenho vontade. Eu tenho vontades. Eu tenho desejos. Sim. Olha, desejo, gozo e prazer. 3 palavras que parece que eu só falo de sexo, né? Mas são palavras que estão na Bíblia. Olha só. Sabe? Reconhecer o próprio desejo, ter o prazer de viver qualquer coisa, de estar aqui, de encontrar amiga e dar um abraço, De escolher. Sabe? E gozar. Gozar que a hora que você deita, você fala, puxa, que dia legal que eu tive. Eu ultrapassei, eu tive que resolver um problema, outro problema, mas eu encontrei a Cláudia, a gente deu risada. Tudo isso tem a ver com sexualidade, Cláudia. Olha só, eu sou uma pessoa, então, assim, eu tô Opa, me vendo muito no que você tá falando. Graças a Deus, porque Pois eu sou muito mas assim. isso também mas é uma não fui decisão. sempre assim, não, tá? Então, vamos falar disso. Não foi sempre, Não vamos fazer não. terapia, mas vamos falar disso. Mas eu acho, Cláudia, que é uma decisão. Sim. Poucos casos não são de decisão. Em doenças, existe a depressão? Existe. Existe o pânico? Existe. Mas ele não é definitivo. E se eu tomo uma decisão de ultrapassar essa fase ruim, é o tal do obstáculo da autoestima. Eu vou sair daqui e falar, caramba, eu vejo isso muito, sabe, Cláudia, com quem parou de fumar. Que era assim, não podia falar que cigarro fazia mal. Sim. Quando conquistou a liberdade do cigarro, são pessoas que têm tanto orgulho de si mesmas. Eu falo isso pelos exemplos que eu vejo. Porque você ultrapassar um vício é um auto-amor muito grande. Foi muito difícil para chegar até ali, né? Mas eu consegui. Isso. Eu consegui. É a questão do objetivo, da saúde, da felicidade, da alegria. É fantástico isso, né? E me conta uma coisa, e a sexualidade na terceira idade? Porque a gente tem visto muito, eu pelo menos, tenho conversado com amigas que me contam que a avó acabou de casar com 80 anos, que a mãe de 70 está namorando. E lógico que se isso está acontecendo, as pessoas estão se doando mais, estão querendo esse relacionamento num todo, não só no sexo, mas num todo. Dividir o seu dia a dia, compartilhar coisas. Como é que é o sexo da terceira... Se é que a gente pode chamar de terceira idade, pode sim. né? O sexo maduro, vamos falar maduro. Dele. Olha, sexualidade e sexo. Sexo, quando eu estou falando de sexo, eu estou falando de desejo e prazer, né? Tem todo um caminho, mas vamos ficar com as duas pontas. O Freud quase foi vaiado, quase foi, sei lá, expulso, quando ele falou que os bebês tinham prazer quando eles mamavam. Nossa, imagina. Imagina falar isso lá em 1920. Foi o que eu pensei. Acho que foi 26, 23, eu não me lembro. Quase que foi para a fogueira, né? E não dá para falar com uma psicóloga, pelo menos eu sou da linha psicanalítica, sem falar do Freud. Foi a grande sacada dele. Então, sexo, desejo e prazer, nós temos desde que mamando até caducando. Olha. Só que a sociedade... deserotizou o velho. Alguém tem culpa? Não tem culpa, foi a sociedade. Antes, uma mulher com 50 anos era uma idosa. Sim. 60 anos, até hoje a gente tem desconto, tem estacionamento privilegiado, mas só que 60 anos,
com todos os recursos que nós temos hoje, equivale aos 40 de antigamente. Com toda certeza. Porque a mulher tinha validade a mulher, que era a menstruação, porque aí ela procriava. Sim. Aí vinha a climatério, menopausa, ficava velha. Velha porque ela era velha? Não, mas porque ela não procriava mais. Nós ultrapassamos essa fase da história da sociedade. Ai, graças a Deus. Mesmo Né? porque procriar não define uma mulher. Hoje a gente trabalha muito isso, que existe a escolha, eu quero ou não quero, depois da pílula anticoncepcional. E eu falo isso com muita tranquilidade e sem aquele ranço feminista, sendo uma mulher feminista, defendendo todos os direitos, porque eu fui testemunha ocular. Sim. A gente não sofria, porque era como era. Mas fomos descobrindo que tínhamos mais direitos, Exato. que podíamos fazer mais coisas. Eu tive uma filha, outro dia eu lembrei disso, eu vou contar aqui. Conta. Eu tive uma filha, fiquei grávida, ao mesmo tempo que a Leila Diniz ficou grávida. Leila Diniz, tem muita gente que já nem conhece mais, os jovens não sabem quem é, mas enfim. Dá um Google. Que... O Google resolve. E assim, você está grávida, então não pode mais ir para a praia. Com a barriga. Aí a Leila Diniz apareceu com barrigão. Sim, olha a libertação. Pode pôr a barriga. Aí veio um maiozinho com um paninho na frente, coisa mais ridícula. Minha mãe fala, engana a mamãe. Engana a mamãe, engana papai, sei lá. Então, assim, fomos descobrindo possibilidades. Sim. E isso só foi acrescentando no feminino. Sim. Tiveram aquelas que queimaram sutiã, que lutaram por nós, tiveram. Eu nem sei se tinha que ser tiveram ou teve, mas enfim. E foi necessário, porque a barreira era muito grande. Os homens não sabiam que mulher era legal, mesmo sem ter menstruação, mesmo sem ter menstruação. Era muito além disso. Né? Os homens, coitadinhos, foram ensinados que a mulher era válida enquanto desse filhos. Exato. Então, é uma reeducação para as mulheres, e nós, mulheres, por interesse pessoal, aprendemos mais cedo. Os homens ainda estão nesse processo de aprender que homens e mulheres são iguais nos desejos, nas necessidades, nas responsabilidades, na inteligência, sim, nas capacidades de uma maneira geral. Tanto é que a psicologia hoje, eu falo que eu sou testemunha, eu tinha 16, 17 anos e eu vi a luta, né, pela emancipação feminina. Uhum. E fui crescendo e aprendendo cada vez mais coisas que eu podia viver. Isso. Agora, e como psicóloga, nós trabalhamos demais essa questão da liberdade que a mulher tinha de fazer suas escolhas. Tanto da pizza, como se queria ter filho, escolher o seu parceiro, escolher se quer parto normal ou cesariana. Tudo foi sendo acrescentado. E hoje, sabe, Cláudia, a gente estuda masculinidades. Olha só. É o grande foco da psicologia, de estudos, porque os homens estão em transformação. Coitadinho, eu tenho pena, eu não sou... aquele papo homem contra mulher, isso foi lá nos anos 60 do século passado. E ainda bem que ficou. Ficou. Hoje, porque teve resistência, a liberação da mulher, claro. Hoje estamos andando juntos e aprendendo a conviver. E, cada vez mais, enriquecer essa comunicação, homens e mulheres. Isso é muito bom, né? Muito bom. Muito bom. E que vem eu gosto de ver disso. Esse mundo evolutivo, sabe? Eu podia chegar aqui, tem muito feminicídio. Tem ainda. Tem. Porque tem homem que não evoluiu. Tem. Mas eu quero falar das conquistas, das que evoluímos, porque nós é que vamos contagiar quem ainda obedece. A gente pode inspirar, né? Inspirar, a gente exatamente. Evoluindo inspira aquela pessoa que tem menos recurso de aprender, de estar ali, ou mas quando exemplos. Exato, não teve exemplo. E quando tem, fala, puxa, eu preciso ir nesse caminho, eu posso. A próxima vez que eu for com meu marido e meus filhos na pizzaria, eu vou dizer que eu não gosto de pizza de mussarela. Exatamente. Sabe? Não, porque ser mãe, ser uma boa esposa... é ser santa, submissa, sabe? A
Não pode falar palavrão, mas não é idade. Pode Não. falar o que quiser. A sagrada e a profana sempre foram duas mulheres inseparadas. Mas não, nós somos sagradas e profanas. Sim, é isso mesmo. E a sociedade, ela não sabe lidar com isso Esses ainda. dias eu ouvi no meu podcast, porque eu tenho música de tudo quanto é, porque eu escuto a música, eu gosto, porque a música também é um material de reflexão. Muito. E tem uma atriz cantora, a Tânia Alves, que tem uma série de músicas de dor de cotovelo. E ela tem uma que chama A Outra. Deve ser uma música escrita lá nos anos 40. Gente, ela descreve a outra como uma entidade endiabrada. Olha. Porque a sagrada... Mas, no fim, ela fala assim, é muito interessante, mas eu sou aquela que fui escolhida... Como é? Eu sou a outra, mas eu não sou a que não soube prender o meu homem. Uma coisa assim. Então, era assim, a boazinha, boa Sempre. mulher, a oposição. É. Hoje, não. Nós somos profanas e sagradas. Porque na hora que eu falo não gosto, eu sou profana. Eu sou a mulher que tem identidade. Exato. Minha avó contava que, no tempo dela, a mulher não podia demonstrar prazer. Não. Né? Aprendeu aonde? Em nada, nem na cama, nem na mesa. Era obrigação. Era obrigação de tudo, né? Exatamente. Aí que ainda bem que os... E você percebe, Cláudia, que eu estou falando também de sociedade, Sim. de cultura, e eu estou falando de sexualidade, principalmente feminina. Sabe? A mulher não conhecia seu corpo. O corpo da mulher, historicamente, também foi do homem. Era do pai, era do marido, era do médico homem, não existia raramente médicas mulheres. Hoje, metade da faculdade de medicina é de mulheres. Então, as mulheres também se apropriaram do seu corpo. Sim. E descobriram que podem ser do jeito que elas querem, mais magras, mais gordas, redondinhas. E quando eu falei que, como uma crítica, que peito e bunda está direcionando, eu vejo isso, agora eu vou colocar um ponto negativo na atualidade. Eu acho que vem vindo uma geraçãozinha, de jovenzinhas, que está regredindo no empoderamento do seu corpo. Tá. Porque elas não põem peito nem bunda para elas. Sim, foi para o outro. Para o outro. Está existindo essa geração, que é uma geração de 20, 30 anos no máximo, que tem uma pequena regressão. Tá, podia ficar esbravejando, mas todo movimento cultural tem altos e baixos. Sim. E eu gosto de falar isso até para uma mocinha que esteja ouvindo, que obedece o namorado, que fala para ela, se você não tirar essa roupa, eu não saio com você, e ela tira. Ela fala, puxa, por que eu tiro? Já foi discutido isso, eu não preciso tirar mais. E não, ela tem que saber, ela tem que ter as escolhas dela, né? As escolhas. A mulher, você falou de prazer, a mulher não escolhia. Não escolhia, era sempre escolhida por tudo. E, de alguma maneira, ainda tem esse ranço. É tão boazinha, sabe? Ainda tem muito essa coisa da profana e da santa ser muito dividido, né? Exatamente. E aquela coisa a mulher como os filhos não vê os pais como... Você me perguntou da terceira idade, eu falei de tudo e não falei disso. Não, eu quero saber da terceira idade. Que eu acho importante. E também porque eu vejo muitas pessoas comentando isso e eu fico super feliz, porque eu falo... Nossa, a gente tem muito para viver ainda, né? Eu sei que o seu podcast vai para o mundo todo, mas aqui em Santos é um tema que a gente tem trabalhado, porque você sabe que é uma cidade que hoje tem mais avós do que netos. Sim. Sabe? Então, tudo começou porque eu falei que a mulher envelhecia sem menstruar. Aí a mulher descobriu seu poder, seu potencial sexual, seu desejo, e a medicina ajudou com que isso ficasse mais pleno, mais saudável, né? Não é nada fake, forçado. Não. Né? Por exemplo, uma reposição hormonal, o nome já fala, é repor. Isso. Não é um tratamento para ficar jovem eternamente. Agora, o que a gente tem que entender na sexualidade da terceira idade, que ela vai ser tão boa ou tão ruim,
de acordo como foi na idade mais jovem. Olha. Eu volto na sexualidade. Se eu fui uma pessoa que fui me valorizando, fui sabendo fazer minhas escolhas, me permitir me entregar sexualmente, eu também vou ser uma pessoa mais madura que vou continuar nessa toada. Perfeito. Só que é tudo igual, mas tem um ritmo diferente. Uhum. Quando eu tenho 20 anos, eu atravesso a rua correndo. É. Quando eu tenho 40, eu olho para os dois lados. Com 60, eu vou esperar o sinal ficar verde para mim. Verdade. É bem assim, né? Não é assim? É. E todas as fases são maravilhosas. E tudo bem, E porque tudo bem. o grande barato é o objetivo. Eu quero chegar do outro lado. Isso eu quero aí. ter prazer. É. Isso dito para a mulher e muito para os homens. Porque a questão da ereção, né, tem a pirulinha. Você sabe que aconteceu uma coisa muito interessante. Quando surgiram as pirulinhas, o azulzinho da época, foi o primeiro, falei, nunca mais vou atender um homem com disfunção sexual. Vou tomar pílula. Pronto, acabou o problema. Aumentou. Olha, sério? Sério. Por quê? Um senhor uma vez trouxe isso para mim, até gozado, que ele abriu a carteira e falou, olha, tô cheio da pirulinha. Cada dia eu pego uma mocinha e vou para um hotel. Eu já era um senhorzinho, já estava meio... Aí tudo bem. Mas quando acaba eu fico tão triste. Porque tudo bem, eu tive ereção, tive ejaculação. Mas não teve prazer. Prazer do quê? De conversar, Sim. de acarinhar, de ter uma história. Exatamente. Eu não estou falando nada contra o sexo casual. Porque até no casual tem que ter uma escolha. Não é só um funcionamento. Sim, concordo. Você entendeu? Então, nesse sentido, o consultório, os homens vieram. Por quê? O que está faltando? Eu tenho ereção, eu transo. Está faltando o quê? Aí a gente vai para a parte emocional. Sim. Você ter emoção, você ter carinho, você ter prazer de estar com a pessoa. Será que isso está ligado também? Eu vejo muito, porque eu já morei fora daqui, para um país que eles têm uma tradição de sociedade, família, bem diferente da gente, mas não é um diferente que nunca existiu aqui. Eu vejo que é um diferente que, quando eu era criança, as coisas aconteciam mais daquela patriarcal. forma. E hoje continua acontecendo lá. Mas nós somos um país onde os homens, eles dão muito mais valor a mulheres muito mais jovens. E a gente vem percebendo isso que você falou, não só no sexo, né, dele estar lá e tal, e depois, ai, meu Deus, e agora? Acabou o negócio. Uma vez eu tive um paciente que só saía com mulheres jovens. Aí ele me trouxe uma história muito engraçada. Ele falou assim, Márcia, fui passar um fim de semana aí no litoral, ele devia ter 50 e poucos, faz tempo isso. E uma garota de 20 anos, 20 e pouquinhos. Aí ela veio falando, olha meu biquíni, a última moda de crochê. Na hora que ela falou isso, eu pensei, eu já vi essa moda 3 vezes. A moda foi e voltou. Para ele aquilo não era moda mais. Que é bem a questão da diferença. Não é física a questão, é da comunicação. Um casal não pode ter diferença de idade? Pode. Lógico. Se tiver objetivos em comum, interesses em comum. Sabe? Porque não é a idade que faz, né? Essa coisa ficar sem essência. É o conteúdo que cada um traz, né? Exatamente. E só na sexualidade madura, da terceira idade, o grande problema dos homens é o medo de falhar. Porque eles, tadinhos, foram educados com o Zolavô tá novo. Isso é automático, isso é mecânico. Só que quando você começa a trabalhar a emoção, ele não quer usar lavar e tá novo. Exato. Ele quer usar numa relação de troca, de carinho. E, nesse sentido, a potência fica secundária. Então. Sabe? Porque a ereção, quando eu dei o exemplo de atravessar a rua, eu quis falar da ereção. Ereção de 20 é uma, 40 é outra, 60 é outra e 80 é outra. E tem uma coisa que quase ninguém sabe, Cláudia? Conta. Tem que ser um pênis ereto e grande, né? Sim. A vagina só tem a sensibilidade
no terço exterior. A vagina tem 12 centímetros em média. O terço exterior é 4 centímetros. Então, qualquer coisinha de 4 centímetros já fez deu recado. Já deu recado. E as mulheres também somos machistas na nossa formação. Ai, aquele homem é meia boca. Então, ela não se permite viver o gostoso da relação. Eu estou falando de relacionamento na terceira idade. Isso é sabe? Muito não importa o desempenho fisiológico. Importa o desempenho do encontro. O objetivo do encontro. Porque o prazer não está nos órgãos sexuais. Ele está na permissão que eu me dou. Como é que uma mulher tem orgasmo com brinquedinho erótico e um homem com masturbação? Então. Porque o prazer está dentro dele, não está no outro. E essa é a importância que a gente tem de nos conhecer. Nos conhecermos através da sexualidade. Exatamente. Você percebe? É um caminho. É um caminho. Uma porta de entrada para o eu. Para o eu mais íntimo e o eu erótico. Que também não é alimentado na educação das meninas, mas é super alimentado na educação dos meninos. Verdade. Aí a gente vê um senhor de 70 anos com todo o potencial erótico, que não é igual dos 20 anos, mas como não é igual, ele não se realiza, fica querendo viver aquilo que viveu há 20 anos atrás. Ou de uma maneira muito autoagressiva, que eu vejo isso, ou com joguinhos eróticos com mulheres pelo computador e não sai dali. Sim. E o que vale na vida? O encontro. Ai, sem dúvida nenhuma. É pele. Não é pênis, vagina, é pele, é boca, é mão. Isso. É olho, é conversa. É o toque. E para isso não tem idade. Ai, querida, muito obrigada. Eu adorei. A gente podia ficar aqui horas bastante, e horas, né? E horas conversando, porque é um assunto muito bacana e é um assunto que se estende em todas as idades, né? E que a gente cada vez mais vê mudanças nisso, como a gente estava falando agora, da idade madura, da sexologia lá, né? E quantas coisas a gente tem ouvido falar e vê brilho nos olhos dessas pessoas. E o que é desejo, é o olho brilhando. É isso aí, maravilhoso. Eu sempre peço para alguém que vem aqui, e você, tenho certeza que pode aí deixar um recado bacana. Então, se você quiser deixar um recado legal, assim, nesse ponto de vista da sexualidade, né? Para as pessoas aí pensar um pouquinho nisso. Eu vou usar uma frase do Fernando Pessoa. Um trechinho de uma poesia dele, que eu acho que resume muito tudo que eu tentei passar. Sexualidade, individualidade. Ele fala assim: cuida do teu jardim, mas rega a tua rosa, porque o resto são sombras de árvores alheias. Sabe? Tem o mundo, tem o nós e tem o eu. Eu tenho que regar o eu, é minha rosa. Essa rosa é bonita, mas tem espinho, mas tudo bem. Mas tem perfume, é beleza, sabe? Rego o jardim, que é o meu entorno, é com quem eu convivo, com quem eu quero estar bem. Perfeito. Porque o resto não nos interessa. São sombras de árvores alheias, tá bom? Que delícia, obrigada. Obrigada a você pelo convite. Muito enriquecedor. E com certeza você vai vir aqui novamente para a gente continuar esse assunto, falar de outros pontos de vista também. Quando você quiser, tá muito, bom? Muito obrigada, Márcia. Ótimo. Maravilhoso. Gente, que papo gostoso, né, hoje. E realmente ficaríamos aqui horas e horas falando desse assunto. E eu tenho certeza que muita gente aí ficou cheio de dúvidas, querendo saber um pouco mais. Não esqueçam de se inscrever no canal, mande comentários sobre esse podcast que aconteceu aqui hoje. Quem vocês também querem ver por aqui, é sempre um prazer imenso estar com vocês. Um beijo e até o próximo.